tema da igreja. Nós somos a Igreja Batista Nova Vida. Aqui os irmãos estão muito bem. Mas o nosso tema anual, alguém lembra ainda? Famílias que vencem. Nesse sentido, famílias que vencem é aquilo que nós desejamos para a nossa família. Mas, irmãos, não é só a nossa família. Nós estamos falando de algo maior e melhor. Estamos falando da família de Deus. Nós começaremos uma série de mensagens chamada Relacionamentos no Amor e na Graça do Pai. Estamos, portanto, falando de missões. Sim, porque o tema de missões é anunciemos o amor gracioso de Deus no Pará. O Pará precisa de Cristo. Irmãos, basta andar pelas ruas para ver o quanto Cristo é necessário em nosso estado. Mas também nós estamos falando sobre não qualquer relacionamento, sobre famílias. Sabe, famílias que precisam do amor e da graça do Pai. Se você for sincero consigo mesmo, a minha e a sua família. Nós mudaremos um pouco a didática a partir de agora. Então, aos domingos, teremos uma mensagem e às quintas-feiras outra mensagem. Não trabalharemos mais a mesma mensagem nos dois temas, para que a gente consiga alcançar a leitura completa do livro de Efésios. Trabalharemos com esse livro durante o mês de junho e julho, para encerrar esse semestre. Mas, irmãos, nessa noite eu quero falar sobre uma temática, sobre famílias antes e depois do amor de Deus. Quando eu falo sobre famílias que antes de conhecer o amor de Cristo, ou depois de conhecer o amor de Cristo, eu preciso reconhecer que as famílias são impactadas pela sociedade. Nós não vivemos numa bolha vagando no espaço. Não, nós somos impactados por aquilo que acontece ao nosso redor. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com a Marcélia, e aí passou um monte de criança, 8, 9 anos, todas chamando palavrão na frente de casa. E aí a Marcélia falou logo para mim, tu vai querer que a Maitê brinque na rua? Ela vai conviver com essas crianças que chamam palavrão. E é uma realidade, nós não estamos isolados. Nós convivemos com pessoas que não compartilham da nossa fé, com pessoas que têm valores morais diferentes do nosso. Mas há coisas ou fatores que têm fragmentado o núcleo familiar na nossa cultura. Irmão Alex, pode passar para a gente, por favor? E aí a gente observa em nossa cultura algumas coisas que acontecem. Por exemplo, alto índice de divórcio. No Brasil, a chance de divórcio está em aproximadamente 50%. Significa que cada 10 famílias que começam, 5 irão acabar num período muito curto de tempo, em algumas janelas especiais. Mas isso é alarmante. A igreja, que é um local que deveria ser contra o divórcio, também é um local que sofre muitos divórcios. Nós temos casais que se unem sem o devido casamento, sem o zelo pela aliança, sem o zelo pela fidelidade com o Senhor. A gente tem o que a gente chama de, atualmente, se amigar. Por exemplo, há estudos que indicam que casais que se amigam ou que moram juntos antes do casamento têm 3 vezes mais chance de divórcio ou de separação do que aqueles que casam. Mas se aqueles que casam só têm 50% de chance de dar certo, segundo as estatísticas, a chance de alguém que vai morar junto permanecer casado é muito pequena. Talvez você fale, mas pastor, eu conheço gente que mora junto há 20 anos e nunca se casou. Eu também conheço, mas eu conheço gente que já está morando junto com a 8ª pessoa numa janela de menos de 10 anos. Eu ainda não conheço ninguém no 8º casamento, né? Ainda não conheço. Só o Fábio Júnior, mas eu não conheço pessoalmente, né? Não posso falar isso. Há uma ênfase na individualidade. Estamos numa geração
que não quer casar, que não quer ter filhos. Eu conheço pessoas que não querem ir para a igreja porque a comunhão é muito difícil, é muito espinhoso, que não querem mais conviver em família porque é muito difícil. Nós estamos com uma ênfase na individualidade em nossa geração. É uma realidade, é um dado, é aquilo que acontece. Existem também estilos de vida alternativos. Há casamentos mistos, casamentos com várias pessoas, trisal, tudo isso a gente vê hoje em dia. Não é mais algo que você não conhece ninguém, já é algo que está na nossa porta. A mobilidade fácil, embora não seja ruim, é um fator que mudou a nossa configuração. Por exemplo, uma vez eu vi uma discussão na internet de um advogado com um delegado, e o advogado falou para o delegado: olha, você pode até me matar, mas saiba que na minha família tem homem, eu tenho mais de 30 primos, eu tenho muito irmão, e isso não vai ficar barato. E, irmãos, na nossa geração, quem é que pode falar isso? Se acontecer alguma coisa comigo, a minha família vem atrás, os meus irmãos, os meus primos. A verdade é que nós moramos distantes, nos mudamos com facilidade, e por vezes preferimos certa distância da nossa família. Distância essa que os nossos avós ou pais nem sempre tiveram. São tempos diferentes que nos permitem ficar mais distantes, mas também que nos permitem ficar solteiros, sozinhos. Eu vi um dado que mostra que nós estamos começando um recorde de adultos solteiros. E não que você não possa ficar solteiro, mas que não é comum, a maior parte da sociedade está caminhando para aí. Temos o movimento feminista que tem avançado nas igrejas, mas também temos o movimento Red Pill, que tem trazido homens para algo que não é a masculinidade bíblica, que esquece da graça e do amor de Cristo, coisas que a gente tem que enfrentar na nossa igreja. Em resumo, temos uma geração de pessoas ansiosas e solitárias. Quase todo mundo hoje confessa que não tem uma boa saúde mental. Quase todo mundo. Se você sair perguntando no trabalho, quase todo mundo é ansioso, quase todo mundo se sente sozinho, quase todo mundo tem apreensão do futuro. Irmãos, nesse sentido eu queria contar duas histórias. Eu convivi, testemunhei, estive junto, chorei, me alegrei. A primeira história é de uma família que eu vou chamar de José e Maria, nomes fictícios e ilustrativos. José e Maria estavam à beira do divórcio. De corpos já estavam divorciados, 2 divorciados morando na mesma casa. José e Maria, eles já estavam conhecendo outras pessoas, conhecendo pessoas fora da sua casa. Ambos estavam, de fato, já de comum acordo, separados. E aí eu lembro de conhecer muito mais a Maria, e quando conheci o José, a gente apresentou Jesus para ele, e ele se converteu. E quando ele se converteu, eu lembro da esposa dele falar que aquilo não era verdade, que aquilo era um truque, que ele não mudaria nada. Mas o que aconteceu, mesmo ela não querendo mais o casamento, ele mudou. E, irmãos, que poder tem o Evangelho de Deus quando alcança a nossa vida. E quando ela viu a conversão dele, a mudança dele, José viu sua esposa ali se converter também. Ela que nunca tinha sido convertida, ela também mudou. Ela teve uma nova perspectiva de vida. E aí, quando Jesus chegou, houve a reconciliação. Eles que nunca tinham se casado, casaram-se pela primeira vez. Eles que nunca sabiam o que era um lar de paz, agora viviam bem. Por outro lado, eu quero compartilhar a história de um outro casal que eu vou chamar de João e Jurema. Não é para quem não está prestando atenção, puxar pelo nome. O João e a Jurema, eles eram líderes na igreja, eles trabalhavam, anos de crente, anos de batista, estavam ali bem trabalhando na igreja. Só que o João e a Jurema, eles
apesar da sua fé, não viviam os princípios. João não liderava a sua casa, lhe faltava liderar. Jurema estava contaminada pelo que a gente chama de feminismo e tudo aquilo que vem. Ela não queria ter filhos, ela nem queria casar se ela não tivesse conhecido o João, ele ainda quebrantou o coração dela. Ela queria seguir uma carreira, e nada contra a mulher seguir uma carreira, mas a verdade é que ela achava que a família a atrapalharia de alcançar seus sonhos. E, irmãos, eu fico triste de dizer, né, e não posso dar mais detalhes porque pode ser conhecido de alguém, mas pouco tempo depois eles tiveram um filho, e pouco tempo depois o José enfrentou uma grave doença. Eles venceram junto a doença, mas apesar disso, não venceram os seus problemas. E o que aconteceu? Ele foi tentar a vida em outro local, pouco depois veio uma traição, pouco depois veio o divórcio. E a realidade é que eu não estou questionando a salvação, mas há famílias que vêm à igreja domingo após domingo, às vezes atuam na liderança, têm cargos, mas os homens não assumem o seu papel bíblico, as mulheres não assumem o seu papel bíblico. Não adianta, irmãos, nós não vivermos os princípios que Deus nos estabeleceu. Talvez você fale, pastor, mas para mim não funciona. Você não conhece meu marido, você não conhece minha esposa. Mas uma casa que não é alicerçada, não só sobre a fé em Jesus, mas também uma casa que não é alicerçada no que eu posso dizer, os princípios, tudo aqui, todos os ensinamentos de Cristo, correm um risco grande de falhar. Irmãos, às vezes os irmãos esquecem que eu posso ser salvo, mas se eu não souber andar de moto, eu vou subir numa moto e falar, Senhor, faça com que essa moto ande. Às vezes nós dirigimos nossas famílias assim, nos falta habilidade, nos falta aprender aquilo que a Bíblia nos recomenda aprender para dirigir as nossas famílias. Nós falamos em ser cheios do Espírito, mas não conhecemos a transformação do caráter que o Espírito provoca. Nós esquecemos que nossos filhos, nossos vizinhos, eles não estão interessados em nosso discurso, mas em nossas ações, em nossa vida. Às vezes, irmãos, apesar de nós, e pela graça e misericórdia de Deus, nós alcançamos a salvação, mas nós não experimentamos os descansos e as maravilhas de viver sob o domínio de Cristo. Nós somos teimosos. Eu brinco que às vezes a gente vai para o céu por tabela, assim, sabe quando quase tu não vai? Paulo fala isso, né? Tem gente que vai como quem passa pelo fogo. Às vezes a gente vai assim, mas quanta dor e sofrimento nós não trazemos à nossa vida porque ignoramos o Evangelho de Jesus. Sabe, se você está aqui nessa noite, eu acredito que seus relacionamentos podem ser marcados pelo amor e pela graça de Deus. Mas tudo isso só é possível se você abrir o seu coração para o Evangelho. Eu falei tudo isso até aqui para dizer que você pode ouvir essa pregação como só mais uma. Ou você pode pedir ao Espírito de Deus que abra o seu coração, que abra os seus olhos espirituais. Eu peço que os irmãos abram junto comigo a Bíblia no texto de Efésios capítulo 2. Texto que nós vamos estar lendo juntos nessa noite. Texto que eu espero que fale profundamente aos nossos corações. Efésios capítulo 2. Como eu falei, nós estudaremos todo o livro de Efésios nos próximos meses, mas na quinta-feira eu vou estar fazendo a introdução, explicando quem foi que escreveu, para que escreveu, e aprofundando um pouco mais sobre o texto. Nesse sentido, eu peço que aqueles que se encontraram possam se colocar de pé, só mais uma vez, para nós estarmos lendo juntos, Efésios capítulo 2. Na minha tradução diz o seguinte: Ele lhes deu vida,
quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Senhor Deus e Pai, abra o nosso coração para a Tua palavra, que nossos relacionamentos possam ser marcados pelo Teu amor, que Teu amor chegue até o nosso coração. Fala conosco essa noite. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esse é um texto bem conhecido, fruto de muitas disputas, mas quando nós olhamos esse texto, nós vemos que existem pessoas antes e pessoas depois de serem alcançadas pelo amor do Pai. Existem pessoas que estão no pecado e pessoas que alcançam a graça, a salvação. Quando a gente pode olhar, eu peço que o irmão Wallace passe aqui, eu acredito que são 2 slides, irmão Wallace. Primeiro, para os irmãos me acompanharem aqui. Mais um, por favor. E quando a gente pode olhar, existem famílias que ainda não foram alcançadas pelo amor do Pai. Quando a gente olha esse texto, o texto não fala que tais pessoas, elas estão mortas em transgressões e pecados. Elas andam no curso desse mundo completamente mortas. Irmãos, eles estão espiritualmente mortos. E eles estão sob a condenação da lei. A gente acha isso, a gente nem sempre pensa sobre isso, mas as pessoas que estão no mundo, elas não estão fracas, mas elas estão incapazes de caminhar em direção a Deus. Se você lembra da visão de Ezequiel, o vale de ossos secos, as pessoas no mundo são ossos secos espirituais. Não há vida, não há um justo, não há um sequer que tenha feito bem, não há ninguém que busque a Deus. Sabe, a gente observa que elas estão sob o domínio de Satanás. O texto nos fala isso, que elas estão sob o poder desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso aqui é muito grave, irmãos. Isso aqui é muito grave. Os filhos da desobediência é como Paulo coloca as pessoas que estão espiritualmente mortas. E às vezes a gente quer que elas tenham atitude cristãs, quando nós temos dificuldade em seguir o Evangelho de Cristo. Às vezes nós esperamos das pessoas do mundo e nos escandalizamos com as coisas que vemos na política, no jornal ou em qualquer outro local. Irmãos, é o domínio de Satanás. Esse mundo jaz no maligno. Por isso que eu sempre falo que nada me surpreende quando às vezes a pessoa fala, aconteceu algo terrível, porque coisas terríveis acontecem nesse reino. É muito sério, é guerra espiritual. Às vezes nós brincamos, mas esquecemos disso. Essas pessoas também vivem sob os desejos ardentes da carne. E aqui essa é a nossa condição. Só que o problema é que quando nós olhamos essa lista, nós vemos imoralidade sexual, nós vemos impureza, nós vemos libertinagem.
Eu penso em várias coisas que nos assolam. Pornografia, por exemplo, é uma das obras da carne, algo que os filhos de Satanás praticam. E, irmãos, é algo que deve ser combatido em nosso meio, que devemos lutar com todas as forças. A gente observa também a ideia de falar palavras torpes ou de qualquer impureza, qualquer malícia. Tem outro texto que Paulo fala sobre essas coisas que nós não devemos nem mencioná-las. Devemos ter cuidado. Nesse sentido, quando pensamos nisso, quando pensamos em tudo isso, o texto nos coloca feitiçarias. E talvez você olhe para a feitiçaria ou para algo e pense, meu Deus, o mundo está perdido. Mas, irmãos, eu quero ver nós olharmos para nosso coração. Eu quero ver gente fazendo fofoca na igreja, olhando para seu pecado e pensando, meu Deus, eu vou para o inferno se eu não controlar minha boca. Eu quero ver as pessoas se quebrantando e, meu Deus, eu estou criando inimizade entre os irmãos, discórdia, facção. É isso aqui que são obras da carne. É impressionante que a inimizade, ou aquele que cria inimizade, está lado a lado com a feitiçaria. Irmãos, precisamos levar a sério nosso comportamento. Ciúmes, iras, discórdias, divisões, essas coisas não cabem aos filhos de Deus. O texto nos avisa de invejas, bebedeiras, orgias, tudo isso ou coisas semelhantes a essas são coisas da carne, obras dos filhos de Satanás. A gente olha para esse texto e pensa, se você for sincero consigo mesmo, você pensa, meu Deus, eu vou para o inferno. Não é? Porque talvez você nunca tenha estado numa bebedeira, mas quem é aquele que ousa falar que nunca teve inveja de um irmão? Talvez você nunca tenha feito feitiçaria, mas quem é aquele que ousa falar que nunca se irou contra seu irmão? Quem é aquele que ousa falar que nunca pensou, meu Deus? Eu só lembro de Jesus falando, aquele que fala que o irmão é tolo, é digno de ir para o inferno. Irmãos, se você já teve irmão, tu sabe que tem hora, eu vejo muita criança às vezes falando para o irmão, tu vira assim, meu Deus, tu é muito burro. E aí, irmãos, eu quero destacar aqui, principalmente a criança, adolescente, se você ficar chamando os outros de burro por aí, existe uma grande chance de ir para o inferno. Que sério é o evangelho de Cristo, né? Aí você olha assim, meu Deus, não há nenhum justo. Quando a gente pensa sobre essas coisas, e eu lembro da história de um irmão, uma vez um pastor conhecido meu, um pastor mais experiente, com quase 30 anos de ministério, é formado em psicologia também, tem outras coisas, pastor que tem mais tempo, mais experiência. Ele falou que uma vez ele estava num pequeno grupo e uma ovelha falou, estudando o texto semelhante, uma ovelha falou para ele, pastor, se eu não fosse crente, o senhor não ia ver meu nome no jornal assim, fulano matou tal pessoa, o senhor não ia ver assim, o senhor ia ver no jornal, fulano fez uma chacina, eu ia matar de 10 para cima, se eu não fosse crente. E aí o pastor falou, olha irmãos, poucas vezes eu acreditei na sinceridade de alguém, como eu acreditei daquele irmão. E irmãos, a verdade é que qualquer um de nós, sem Jesus, é capaz de coisas terríveis. É questão de tempo até nós praticarmos aquilo que hoje achamos abomináveis sem Jesus. Um bom exemplo é aqueles que se desviam do evangelho. Pouco tempo nós os vemos fazerem barbaridades contra a lei de Deus. O texto termina no versículo 3 nos falando que nós éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Isso significa que por natureza ou por herança nós iremos para o inferno. É aquilo que era nosso de direito devido ao nosso pecado, como o texto explica. Sabe, quando nós pensamos sobre as tempestades que nos assolam, sobre os problemas que assola a sua família, que assola a sua alma, que assola a nossa alma, a gente pensa muito numa mudança de comportamento,
Por exemplo, o meu padrasto, por muito tempo, foi alcoólatra. E eu acreditava que se ele não bebesse mais, então nós seríamos felizes em casa. Talvez você seja uma mulher muito irada. E aí talvez você tenha uma mãe muito irada e você pense que se a sua mãe fosse um pouquinho mais calma ou mais compreensível, então você seria feliz. Às vezes você joga essa culpa para seu marido. Talvez seu marido ou esposa não lhe procura tanto quanto você gostaria. E aí você pensa que se houvesse um pouco mais de sexo no casamento, então você seria feliz. Às vezes, irmãos, nós lutamos por comportamentos, mas esquecemos que a origem do comportamento é o pecado. Pais, a origem do comportamento do seu filho é o pecado. Você precisa orar com o seu filho, você precisa buscar Deus com o seu filho, porque de nada adianta comportamentos serem suavizados sem santidade. É isso que a Bíblia nos fala. O que nossa família precisa não é de um ajuste, é de santidade. Nosso maior problema, irmãos, não é corrigir nossos vícios, é escapar do fogo do inferno. É esse que é o nosso maior problema. Nós esquecemos isso. Sabe, para aqueles que estão em Cristo, as tormentas, as tempestades da vida, elas não são surpresa. As dores que nós passamos e as coisas que passamos não são surpresa. Não devemos entrar em pânico por causa delas. Afinal, a pior coisa que pode te acontecer não é o que você suportou com o seu pai ou com a sua mãe. A pior coisa que pode te acontecer não é seu irmão ou sua irmã que não fala com você. A pior coisa que pode te acontecer não é seu cônjuge te trair ou abandonar ou mesmo morrer, embora isso seja muito doloroso. A pior coisa que pode acontecer não é ver aquele filho amado, criado com tanto carinho, se rebelar contra você ou mesmo ter que enterrar o próprio filho, por mais doloroso que isso possa ser. A pior coisa que pode acontecer, irmãos, a nós é morrer sob condenação divina, suportando todo o peso da sentença da morte e do inferno. É por isso que o apóstolo Paulo é tão incisivo até aqui. É por isso que ele destaca tanto quem nós éramos até aqui. Porque não haverá falta e o destino é eterno. Eu até estava falando com a minha esposa que normalmente eu não tenho medo do inferno. Mas toda vez que eu estudo sobre o inferno eu fico com medo. Porque é muito sério. Você olha ali e você observa que é muito sério. Eu acredito que se Deus nos arrebatasse e deixasse assim 1 minuto no inferno, seria didático para a nossa vida, de uma maravilha. Dificilmente a gente cometeria os mesmos pecados que cometemos hoje. Mas o versículo 4, ele nos lembra que Deus é rico em misericórdia e que Ele agiu com grande amor para conosco. O cristianismo é a única religião no qual Deus ama o seu povo. A gente consegue entender aqui que Deus... O que é misericórdia, irmão? É quando Deus não te dá aquilo que você merece. Sabe quando seu filho merece uma surra, mas você pensa assim e não dá? Isso é misericórdia. Agora, sabe quando seu filho não merecia algo e você vai lá e dá? Normalmente isso aí é graça, né? Quando você dá algo, mesmo ele não merecendo. Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos deu o inferno. Nós não merecíamos a Cristo nem a vida eterna, mas Deus nos deu a vida eterna. E aí pode passar, irmão Wallace. Se Deus nos dá a vida eterna, a gente tem vida por meio de Cristo. Nem judeus, nem nenhuma outra pessoa consegue imaginar a vida que nós temos. Nenhum de nós consegue imaginar a salvação chegada em Cristo. Aí o texto nos fala, eu lembro muito da visão de Ezequiel, quando Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, profetiza. E quando Ezequiel profetiza, os ossos começam a criar tendões, nervos, carne, e eles crescem. Quando a gente observa isso, Ezequiel profetiza, a gente consegue ver que para Deus basta um pouco de ossos secos.
Pode passar, irmão Wallace. Eu acredito, deixa eu ver. Volta um pouquinho. Deixa eu ver se está aí. Não, eu acho que ficou faltando um. Acho que faltou indicar um aqui. Mas tá. Se a gente viu as famílias antes do amor do Pai, agora a gente precisa ver as famílias depois do amor do Pai. E aí a gente tem o verso 4 falando sobre vida com Cristo, sobre domínio com Cristo. E eu queria só ler com os irmãos o verso 9, o verso 10. E aí depois eu vou aprofundar, né? 8, 9 e 10. 8 diz o seguinte: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criados em Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então o texto ele resume dizendo que a nossa salvação não depende das nossas obras, a nossa salvação é pela fé. Uma vez que a nossa salvação é pela fé, e foi a graça veio através da nossa fé, e que essa fé ela é recebida, você não tem mérito nela, não cabe a nós um olhar arrogante, não cabe a nós nos acharmos melhores que outros, não cabe a nós nos julgarmos mais merecedores de algo. O texto, ele fala que apesar de não ser salvo pelas obras, ele termina o verso 10 falando que Deus preparou boas obras para você praticar. Então observe que você é salvo não para ficar vindo domingo após domingo aqui, você é salvo para contribuir com o avanço do reino de Deus. É algo muito maior do que a gente pode imaginar. Às vezes nos contentamos em ir domingo após domingo à igreja, mas Deus não quer espectadores, Ele quer servos que façam o avanço do seu reino. E aí eu quero concluir com os irmãos nos 3 últimos pontos aqui. Pode passar, irmão Wallace, lá para o final. Os 3 últimos pontos, por favor. E aí, para nós praticarmos, a gente viu que existem famílias antes do amor de Deus e existem famílias depois do amor de Deus. E irmãos, se eu pudesse dar um conselho para alguém, sempre às vezes as pessoas me pedem conselho, eu não sei o que responder algumas vezes se a pessoa ainda não aceitou a Jesus, porque tudo aquilo que nós fazemos é por Jesus. Sem Jesus, aquilo que nós fazemos não tem sentido. Sem Jesus, por que você vai querer consertar um casamento? Você sai dele e pronto, né? Você não tem compromisso com nada, com ninguém. Sem Jesus, por que você vai ler a Bíblia, orar? Ou porque alguém vai te dar um tapa e você vai dar outra face? Pelo contrário, não é? Nesse mundo é bateu, levou. Há coisas que só com Jesus fazem sentido. E o que eu vou falar aqui agora é uma delas. Mas por onde eu vou começar, pastor? Por onde eu começo conhecendo o amor de Deus? E eu posso dizer, comece pelo seu relacionamento com Deus, porque há pessoas que querem salvar o mundo, irmãos, mas ainda não começaram se salvando. Sabe que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria alma? Essas pessoas, elas acham que tem que haver um avivamento, que tudo tem que ser mais espiritual, mas a pessoa não lê a Bíblia e não ora. A pessoa não tem intimidade com Deus, mas ela quer salvar o mundo. Você precisa se relacionar com o seu Pai, com o seu Deus. Eu não estou falando de ativismo ou de merecimento, mas eu estou falando de um relacionamento de filho para com o Pai. Sabe, é impressionante isso. Às vezes eu olho a Maitezinha e eu tô sentado lá, e aí de repente ela olha para mim e ela vem correndo como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Normalmente isso acontece quando eu estou com comida na mão. Brincadeira, mas com comida funciona mais rápido. Mas eu olho ela vindo na minha direção e eu penso, quantas vezes nós corremos na direção do nosso Pai? Quantas vezes nós tropeçamos? Quantas vezes a gente tinha uma necessidade e a gente foi pedir para o nosso Pai que está nos céus? Às vezes a gente conta para todo mundo, mas não ajoelha e ora ao nosso Deus.
Às vezes a gente espera tudo acontecer, mas não busca ao nosso Senhor. E ainda dizemos que somos filhos de Deus. Que relacionamento é esse, irmãos? Nós precisamos começar. Eu lembro do texto de Tiago: não se enganem, sendo apenas ouvinte e não praticante da palavra. No grande dia, você não vai ter um quiz bíblico, o que era tal coisa. Não. No grande dia, seremos separados por aqueles que praticavam e aqueles que não praticavam a palavra de Deus. Isso precisa tocar a nossa alma, irmãos. É aqui que a gente precisa começar. E segundo, eu quero deixar um alento aqui. Se você já está em Cristo, se você está em Cristo, eu queria dizer que apesar desse mundo ser difícil, apesar desse mundo ter problemas, você não é só um sobrevivente. Pelo contrário, você é um filho amado, um herdeiro de tudo. Você é mais do que vencedor. Eu sei que é difícil se lembrar disso quando parece que o nosso barquinho, chacoalha para um lado e para o outro. Eu lembro do texto lá de Pedro falando, Mestre, importa que nós pereçamos? Às vezes a gente olha para Deus: Senhor, será que a gente vai perecer aqui? Mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E nós precisamos nos agarrar a isso. Em segundo lugar, comece pela sua casa. Nosso testemunho, o que falamos ou cantamos, não tem poder nenhum se o nosso lar não estiver edificado na rocha. Se nós não seguirmos a Cristo e sermos exemplo em nosso lar. Quantas pessoas não deixam de frequentar a igreja pelo mau testemunho que você dá em casa? Quantas pessoas não se afastam do evangelho pelo seu mau testemunho? A gente precisa entender, eu lembro muito do texto de 1 Timóteo 5,8, que diz que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Irmãos, a gente tem crentes que não falam com familiares. Você acredita nisso? A gente tem crentes que... Eu vou dar esse exemplo aqui, mas na verdade tem muitos exemplos, Eu posso falar de crente que não fala, crente que vai para a porrada, a gente tem tudo isso. E é difícil de acreditar. Mas o texto aqui de 1 Timóteo fala que aquele que não cuida da família negou a fé. Irmãos, isso é muito difícil, não é? Se você ser sério, se você olha para o evangelho e se leva a sério, você sabe que isso é muito difícil. Talvez seja momento de sair daqui e pedir perdão. Talvez seja momento de sair daqui e aceitar o perdão de alguém. Talvez seja o momento de sair daqui e reconciliar. Talvez, eu não estou pedindo para você ser melhor amigo daquela pessoa que pode te trazer dano, mas eu estou te falando que na condição de cristão, você busca reconciliação, boa convivência. Paulo fala: naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos. Então, irmãos, faça o bem enquanto você tem oportunidade. Quando a gente vai pensando em uma série de coisas, eu quero falar por último que você precisa fazer parte da família de Deus. E, irmãos, tem uma coisa que eu penso todos os dias: como é que eu desenho, como é que eu coloco na cabeça, como é que eu explico para a pessoa que você precisa congregar, gente boa. Não dá para deixar de congregar. Não é para vir aqui um domingo por semana, desaparecer, voltar, vir de vez em quando tiver tempo. Você precisa de uma família. A igreja é a família de Deus. Hebreus 10:25 nos lembra disso. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais que vocês sabem que o dia se aproxima. A igreja é uma família e nós devemos congregar. Sabe, no Novo Testamento tem mais ou menos 50 vezes a expressão uns aos outros e similares. O Novo Testamento tem 27 livros, então é quase 2 vezes por livro. Se você pensar, o Novo Testamento ele fala para amar uns aos outros, orar uns pelos outros, encorajar uns aos outros,
repreender com brandura aquilo que a gente chama de admoestar uns aos outros, servir uns aos outros, aceitar uns aos outros, honrar uns aos outros, suportar os fardos uns dos outros, perdoar uns aos outros, submeter-se uns aos outros, considerar os outros superiores a nós mesmos, servir uns aos outros. Irmãos, isso aqui você não faz sozinho, não faz pela internet, isso aqui você não faz dessa forma. É ser igreja. Quando nós pensamos no Evangelho de Jesus Cristo e no que nós éramos antes e agora somos, nós observamos que foi pela graça, que foi mediante a fé, que não houve mérito, mas há um retorno, há uma nova forma de viver. Antes nós vivíamos de um modo, mas agora nós vivemos para Cristo. Não há como você se converter e ter a mesma vida iníqua que você tinha antigamente. Nós precisamos viver para Cristo. Nós precisamos de um novo modo de vida que começa conosco, que começa com a nossa casa e que desencadeia na nossa igreja. Que nós possamos juntos nos lembrar disso, desse novo modo de viver, que ao longo dessa série de mensagens, o amor do Pai deixe de ser algo que nós falamos, para ser algo que nós vivamos dia após dia. Oremos juntos. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui pedindo, Senhor, graça sobre graça, pedindo, Senhor, transformação de vida, pedindo mais de Ti e do Teu amor. Ah, Senhor, Tu sabes as nossas fraquezas e falhas, Tu sabes os nossos pecados, Tu sabes, Senhor, aquilo que nós temos feito e errado, mas nós não queremos ser iguais. Como diz a letra da canção, renova no Senhor Jesus, já não quero ser igual. Ah, Senhor, venha e transforma cada coração aqui, do menor ao maior, que nós possamos andar em novidade de vida, no nome de Jesus. Amém.